Povo do coração aquecido, lavado e remido, o sangue de Jesus. Povo santo, propriedade exclusiva, nação santa, raça eleita. Nação santa, raça eleita. Nação santa, raça eleita. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Povo do coração aquecido. Você acabou de ouvir aí Ilza Pugliese. Irmã Ilza Pugliese, ela é de Arapongas. Ela é da Igreja Metodista, uma cantora metodista da 6ª Região Eclesiástica. E esta música aí, ela é marcante na minha vida, pois era com ela que todos os dias, lá em Fátima do Sul, das 11 às 12 horas, eu abria o programa de rádio Coração Aquecido. Programa este que trouxe vidas para a igreja, edificou vidas dentro da igreja, macro e também fora da igreja. Dentre esses que foram alcançados pelo programa de rádio, a Maria Siqueira. Maria Siqueira, mãe do meu afilhado Tailan Vinícius. Maria, Deus te abençoe, abençoe você, o Tailan, Dandara, abençoe toda a sua família. Que a bênção de Deus seja sobre vocês. Já estou vendo ali alguns irmãos da Metodista em Votuporanga, a Jaqueline Domiciano Melo. Bom dia, Jaque, Deus te abençoe. Elisângela Isaías, que um dia vai explicar o porquê Elisângela, mas é Tatinha ao mesmo tempo. William de Potronieri Melo, um abraço, William. William é o nosso coordenador da escola dominical aqui em Votuporanga, juntamente com o irmão Edivaldo. A paz, William. Valéria Cristina, Valéria que está cursando aí, fazendo o curso para evangelista. Valéria, essa menina tem sede de conhecimento, devoradora de livros. Agora já tem um discípulo com ela aí, né?
O Júnior, Reginaldo Júnior, filho da Linde. Cadê o Reginaldo Júnior? Já apareceu por aí. Karine Marangoni Vitorino. Karine, a esposa do Paulo Vitorino e mãe da Rebeca. Deus te abençoe, Karine. Karine também, juntamente com a Vilza, são responsáveis pelo Ministério Infantil aqui da igreja, da Imevo, e também lá no nosso ponto missionário e futura congregação em nome de Jesus, no bairro Monte Verde. Simone Souza, bom dia, Simone, a paz, Deus abençoe você, abençoe o Paulo, abençoe a Letícia, o Micael, que Deus abençoe o Juliano, Deus abençoe o Davi, e Deus abençoe o Caio, que a bênção de Deus seja superabundante sobre a vida de todos vocês. Simone Souza, mulher de oração. Também está aí o Jaziel, até hoje não aprendi a pronunciar, mas vai lá, vou tentar. Se eu falar em línguas, Deus seja glorificado. Jaziel Valzac, é isso? O marido da Claudenice. Buongiorno, La Paz, irmãos. Ele está gastando no italiano, acho eu ali, né? Neide Alves de Oliveira, graça e paz, irmã Neide. A irmã Neide é irmã do nosso amado Bispo João Alves, que durante muito tempo exerceu episcopado na Igreja Metodista da 5ª Região Eclesiástica. Irmã Neide, salvo engano, da minha parte, reside em Presidente Prudente. Eu estive lá no Novo Bom Giovanni, pastor Miltinho, algumas vezes pregando e inclusive dando uma aula na escola dominical, e a irmã Neide participou dessa aula. A Claudenice, esposa do Jaziel, e a Vilza Cicote, a Vilza, esposa do nosso amado irmão Jovair, casal amado. A Vilza, além de ser uma excelente serva do Senhor, faz parte do Ministério de Louvor. A Vilza também tem algo que logo me faz gostar de uma pessoa, que é gostar de gatos. Cadê o Tobias? O Tobias está ali participando, gostar de animais. Então aqui, ó, se você quiser ganhar o coração do negão aqui, você só precisa ser crente em Cristo Jesus, gostar de gatos, de cães, de plantas, de hortas, carpintaria, bons livros, teologia, filosofia, sociologia, Bíblia Sagrada, ser servo do Senhor Jesus. E aí, para fechar com chave de ouro, o bolo da cereja, ser corintiano. Abraço, Vilza, Deus te abençoe. O Lucas Santana, bom dia, Lucas, Deus te abençoe, que a graça do Altíssimo seja sobre sua vida. Tem mais gente entrando aí. A Daniele Costa, bom dia, Mano Zé. Daniele Costa é minha pastora, lá do Rio de Janeiro. Essa irmã é bênção na minha vida. A irmã Daniele tem um testemunho tremendo. Ela venceu o Covid-19, história de superação, minha irmã. Deus continue te abençoando aí. Que o poder do Altíssimo seja sobre a sua vida. Fátima Alonso e o irmão Rai, casal abençoado, sempre envolvidos aqui com a comunidade. Fátima Alonso, presidente da Sociedade de Mulheres, juntamente com a Sumaila. Vamos ver quem mais está por aqui. Edinalva Melo, esta mulher é especial. Fez um doce de mamão aí que está aumentando a taxa de açúcar no meu sangue. Não porque ficou muito doce, é porque eu como demais, né? Irmã Edinalva, a esposa do irmão Aparecido, irmão que eu amo demais e tenho como um pai na minha vida. Louva a Deus pela vida do irmão Aparecido, conhecido como Neném. Mas eu respeito tanto que não consigo chamá-lo de Neném. Tainara Isaías, olha ela aí, a filha da Tatinha. Tainara, Deus te abençoe. Tainara, acorda os jovens aí, eu quero ver os jovens aqui, ó. Quero ver cada um deles aí. Vai lá, chama o neto, chama todos eles aí. Simone Santos Souza, esta aqui também é outra que tem sede de conhecimento. Essa irmã deu um testemunho no grupo lá do WhatsApp que me inflamou o coração sobre autoestima, sobre questão de racismo, negritude. Deus continue te abençoando, Simone. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. É isso aí, Karine, eu tenho que me virar nos 30 aqui, fazer até o louvor, né? Mas vamos lá. José Wilton Moreno, o Zé da Sandra, a Sandra do Zé, e os pais da Aline, menina inteligente, muito inteligente, companheira minha nas redes sociais, nas reflexões sobre racismo. Deus abençoe, Zé. Vamos ver quem mais, o Carlos Alves, a Sandra Moreno, o Reginaldo Júnior,
E tem mais gente entrando. Fátima Garcia Marinho. Marinho, ou melhor, não é Marina, é Marinho. Mas acho que dá a mesma coisa. Marino, Marinho, tudo dá mar. Dá margem para erro também, confusão. A Fátima, esposa do amado irmão Astolfo. Astolfo, a gente troca umas ideias assim, interessantes via WhatsApp. Muito conhecimento e muitas risadas. A Fátima também é mãe do Micael e avó do Caio. Mãe da Maressa também. Que Deus abençoe a Maressa, jovem Maressa, linda, cheia da promessa de Deus. Bom, amados irmãos e irmãs, feito aqui a apresentação, nós vamos para a nossa escola dominical. Eu quero convidar você a fechar os olhos aí onde você estiver. Mas após a oração eu quero te fazer um desafio. Envie essa mensagem aí do link. Acorda esse povo, gente. Vamos valorizar a escola dominical online da mesma forma que nós valorizamos ela no presencial. Vamos louvar a Deus fazendo uso das ferramentas que Ele nos deu. Louvado seja Deus pela internet. Um dia já disseram que a internet foi do diabo. E agora? Pastores que lá do púlpito diziam: a internet é do diabo. É do diabo. Agora estão usando a internet. Maravilha. Do diabo é só aquilo que você entrega para ele. O diabo não possui nada, a não ser aquilo que se deixa possuir por ele. Portanto, a internet glorifica o Senhor. E nós, nesse tempo de pandemia, estamos aí fazendo uso dessa excelente ferramenta para nutrirmos o rebanho do Senhor por meio do conhecimento, das pregações, do louvor, da adoração, da oração e até aconselhamentos. Quantos aconselhamentos eu faço via internet, seja o WhatsApp, no Messenger, não somente as minhas ovelhas, mas também as ovelhas do mundo online, o qual também é minha paróquia. Amados irmãos e irmãs, feche os seus olhos, vamos orar. E após a oração é a dona Fátima chegando aqui, ó, chegando atrasada na escola dominical. Olha só, ir morar na casa do pastor, lugar onde está sendo transmitido. Dona Fátima, que exemplo é esse? Estava cuidando da traquinha. Ah, é verdade, ela estava cuidando da traquinha. Gente, a palavra diz assim, que o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o ímpio até sua afeição é cruel. A nossa mascote aqui, a mais velha dela, que está conosco desde Fátima do Sul, ela está bem doente. Ficou doente de repente, ela já é um pouco velhinha, está com sangramento que era para ter durado somente no período do cio, que geralmente dura 15 dias, mas já tem 30 dias ou mais, ela não para com esse sangramento. E eu e Fátima estamos medicando ela e eu peço para você que ore pela família pastoral e entenda que faz parte da família pastoral o Malaquias, a Traquine, o Tobias e a Cora. Ainda estou querendo arrumar 2 jabuti, 4 camelos e 5 javali. Então a família pastoral vai aumentar. E um avestruz também, né? Sou apaixonado por um avestruz. Então ore pela família pastoral. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o ímpio, as suas afeições são cruéis. Então ore pela Traquine também. Nesse momento eu vou orar pela nossa escola dominical e depois convido você aí a compartilhar o link. Acorda o povo aí na sua casa. Lembra do programa do Zé Bétio? Joga água nele! Joga mais! Eu lembrei do programa do Zé Bétio, não é porque eu sou velho, não. É porque esses dias lá na casa do Rodrigo, o Didio que falou do programa do Zé Bétio. O Didio, esposo da Jailice. Aí eu me lembrei. Mas aí, joga água nesse povo, acorda esse povo. O povo do coração aquecido não pode ficar embaixo do edredom aquecido. Bora da vontade, né? Tá friozinho, gostosinho. E frio em Votuporanga é um privilégio para poucos. Oremos e depois compartilhe o link. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças nesse dia por tua misericórdia, por tua fidelidade. E pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, com a Tua graça, Tua misericórdia. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, nos conduza no estudo, no conhecimento da Tua palavra. Inflama corações nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, Pai. E quero Te pedir aqui, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada família, cada um daqueles e daquelas que estão conectados conosco hoje, ó Pai. Também coloco diante de Ti, Senhor, não somente o gênero humano, mas como diz a Tua palavra, todo ser que respira louva o Senhor. E assim eu quero, Deus, aqui neste momento, colocar diante de Ti, Senhor, a saúde, Pai, da nossa amada Traquine, companheira de longa data, que tem nos alegrado o coração
sobretudo nesse tempo, Pai, que nós estamos distantes dos nossos filhos, ó Pai, nós pedimos a Ti, toca nela, Senhor, cura ela. E onde houver, Senhor, uma vida, independente se humana, independente se animal enfermo, que o Senhor esteja curando e libertando para o louvor da Tua glória, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E aqui, meu irmão, com muito amor, conhecimento e fé, vamos tomar um café e começar a aula com Mano Zé. Glórias a Deus. Aleluia. Amados, só fazendo um apanhado aí, breve, tá? Sobre a aula passada. A aula passada nós falamos sobre o primeiro início do metodismo. Amém? Primeiro início do metodismo. 1725 a 1729. Onde? Oxford. Né? Onde nasce o Clube Santo. E aqui eu quero agradecer, gente, vocês não sabem o quanto eu fiquei feliz. E poderia ter ficado muito mais feliz ainda se outros também tivessem atendido. Mas eu quero agradecer a Deus por cada um daqueles e daquelas que entenderam o meu pedido, levaram a sério e mandaram a síntese da aula passada. Não foram poucas pessoas, mas poderia ser um número maior. Que fizeram a tarefa, vamos assim dizer, e mandaram o que compreenderam. E eu fiquei assim impactado quando um irmão, né? Um irmão aí, eu só vou dar uma dica. Ele tem um canal no YouTube chamado Churrasco de Pedreiro. Esse irmão mandou uma mensagem para mim e falou: pastor, eu estou querendo mais. Ele amou a aula, o coração dele pegou fogo. Deus te abençoe, Mano Zé. Então eu quero agradecer você que mandou a síntese da aula passada, ok? Na aula passada nós trabalhamos um recorte aí de 1725 a 1729, quando em Oxford nasce o Clube Santo. E hoje nós vamos trabalhar um outro recorte. Pois como falei na aula passada, existe inícios do metodismo. E os estudiosos do metodismo, dentre ele, Randy Maddox, um dos maiores estudiosos da teologia wesleyana, e também Hetzi Hater, e agora esse camarada aqui, Ray Dunnigan. Obrigado aí à Igreja Metodista em Votuporanga, aqui antecipando o meu presente de aniversário, que será no próximo dia 3. Já mandou esse livro aqui, e a Sumália já me avisou que tem um outro chegando. Eu louvo a Deus e oro que cada pastor também tenha uma igreja assim. Eu vou dizer para você, investir na formação do teu pastor é investir na tua própria saúde. Então, o pastor, quando ele está em casa lendo, quando ele está assistindo vídeos, pregações teológicas, ele não está à toa. Ele está se alimentando para poder alimentar o rebanho. Eu quero agradecer a Igreja Metodista em Votuporanga que antecipou o meu presente de aniversário. Não é porque antecipou que no dia 3 não pode chegar outros. Sacou aí, pegou? Cara de pau! Graça, fé, santidade, ok? Agradeço a igreja por isso. E já está chegando aí outro fundamental como esse sobre teologia arminiana. Vocês vão sentir o impacto dessa leitura nas pregações e nos ensinos da escola dominical. Então agradeço a Deus, mas esses autores aí, eles falam mais ou menos de 3 inícios do metodismo. O primeiro, o Clube Santo, que nós abordamos na aula passada, e hoje nós vamos falar aí de um recorte histórico aí, 1735 a 1737, Geórgia, Estados Unidos. Amém? Então é a mesma direção. Vou dar a aula, depois um espaço para perguntas e aqui desde já mande a síntese. Você que não mandou da aula passada, está em dívida. Não deveis nada a ninguém a não ser o amor mútuo. Está devendo para o professor. Aqueles que não mandarem, nós vamos discutir aí algumas indulgências. Indulgências, né? Ou então vai passar um tempo no purgatório. Numa aula sobre a reforma a gente fala sobre o que é indulgência, sobre o que é purgatório. Mas a aula hoje aqui, meu irmão, minha irmã, Clube Santo. Nós falamos na aula passada a respeito do surgimento dele de 1725 a 1729 em Oxford, né? Falamos a respeito de Wesley,
Nós falamos a respeito de Carlos Wesley como fundador do Clube Santo. Nós falamos a respeito da ação social que surge não a partir de John Wesley, nem de Carlos Wesley, mas me fugiu da memória o nome dele agora, você pode me lembrar aí, você vai mostrar que você prestou atenção na aula, ok? Mas essa vertente social da igreja, preocupação com os pobres, obra de misericórdia, não surge a partir de Charles nem de John, mas de um outro componente do Clube Santo, e isso ficou marcado na nossa identidade, na nossa característica metodista, ok? Então, o Clube Santo é o primeiro início do metodismo. Nasce numa universidade. É por isso que é muito forte no metodismo a questão do envolvimento com a educação, né? Do envolvimento com o ensino, do envolvimento com instituições voltadas para a capacitação do ser humano. Foi William Morgan, que deu aí o início a esta face do metodismo enquanto obra de misericórdia, que é o cuidado com o próximo, né? William Morgan, o nome dele, ok? Então, nesta aula de hoje, nós vamos entrar aí no segundo momento, ou segundo surgimento do metodismo. Geórgia, recorte histórico de 1735-1739. Só falando um pouquinho aí sobre geografia, embora não é muito a minha área, mas nesse momento os Estados Unidos da América ainda não existem, ok? Então a Geórgia faz parte das 13 colônias, que mais tarde essas 13 colônias vão se separar da Inglaterra e dar origem aos Estados Unidos da América. Os metodistas já vão junto, ok? Tanto que o metodismo, ainda enquanto movimento, na Inglaterra, vai se tornar igreja, denominação, estrutura, e, se eu não me engano, a segunda maior delas, ainda no início dos Estados Unidos, no nascimento dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos nasce, já tem metodista lá. Aliás, os metodistas influenciaram muito o surgimento aí dos Estados Unidos. Amados irmãos e irmãs, estão me mandando aqui uma mensagem, parece algo meio urgente, deixa eu atender aqui, ok? Enquanto isso, você vai refletindo aí sobre a aula, ok? Ah, maravilha! Tá vendo como é bom? Como a mídia e as redes sociais nos ajudam aí? O presente, o livro, é do dia do pastor. Estava fechado o comércio na época. Maravilha? Quer dizer que o dia do aniversário do negão vem outro. Obrigado pelo esclarecimento aí. Deus abençoe este povo abençoado da Igreja Metodista. Voltando à questão da aula, as 13 colônias ainda fazia parte da Inglaterra. Quando acontece a emancipação, a separação, metodistas vão juntos, ok? Então é por isso que a Geórgia, ela aparece aqui nesse contexto histórico, nesse momento histórico, ainda como parte da Inglaterra, ok? Quem sabe você que tem uma mente geográfica aí pode ter estranhado, mas Geórgia na Inglaterra, tal, era o contexto da época. Vamos à aula, ok? Deixa eu me servir com um café aqui quente. John Wesley, ele deixa a Inglaterra nos fins de 1735, final de 1735 mais ou menos, ele deixa a Inglaterra e vai fazer um trabalho missionário, ok? Na América do Norte. Geórgia, América do Norte. Agora você entendeu o porquê da minha explicação anterior, né? Porque Geórgia faz parte das 13 colônias e neste momento estava anexada, fazia parte da Inglaterra, depois há a separação e ela fica na América do Norte, ali, Estados Unidos. Então, John Wesley foi para a América do Norte fazer um trabalho pastoral, missionário. Ele foi para evangelizar os índios, guarde esta informação. John Wesley,
com toda aquela característica que nós falamos, aquela rigidez, austeridade espiritual dele, aquela coisa metódica que acabou dando ao movimento ainda incipiente em Oxford o nome de Clube Santo e de metodistas, devido muito à maneira de Wesley agir, controlar o movimento, quando ele se torna o líder a partir de 1729. Esse Wesley agora vai para a Geórgia, vai para a América do Norte como missionário para evangelizar os índios. Mas não saiu como ele esperava. Porque John Wesley, neste momento, estava vivendo um período de incertezas espirituais. Incertezas espirituais, quem nunca esteve? Quem nunca teve um abalo na fé? Quem nunca ficou assim, meio em dúvida a respeito da fé? Se está ou não em Cristo? Até mesmo o apóstolo Paulo fala: examinai-vos se ainda estáis na fé. Então John Wesley estava vivendo um momento de crise espiritual. E ele se alegrou muito quando surgiu esta oportunidade de deixar a universidade, onde ele exercia uma função de liderança, não somente no Clube Santo, mas também em meio aos demais jovens, os demais universitários. Ele fica feliz com esta oportunidade de ir para a América. Mas ele estava vivendo um momento de crise na fé. E segundo Ratzinger, coloca no seu livro, O Povo Chamado Metodista, John Wesley ele admite que quando ele aceitou ir para a Geórgia, quando ele aceitou ir fazer o trabalho com os índios, o alvo dele não era nem tanto evangelizar os índios, mas atentem para isso, evangelizar a si mesmo. Meu principal motivo é a esperança de salvar minha própria alma. Olha só o que ele disse. A principal razão, a motivação maior dele para ir à Geórgia fazer um trabalho missionário não era nem tanto ter o outro como alvo missionário, ter o outro como objeto direto da ação missionária dele, mas era a si mesmo. Evangelizar a si mesmo. Salvar a própria alma. John Wesley vivia numa crise soteriológica. Ele não tinha certeza da salvação. Ele tinha medo de morrer. Ele era inseguro em relação ao destino dele no pós-morte. E olha que ele já era pastor, filho de pastor, neto de pastor, a terceira geração de ministro anglicano, pastor anglicano, irmão de pastor, mas ele não tinha certeza a respeito da salvação. É por isso que Romanos 8, 16 a 19 é o texto que marca a história do metodismo. O Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Mas isso nós vamos falar um pouquinho mais lá à frente. Ok? Então John Wesley está vivendo esse tempo de crise. Aqui quero dizer para você que eu já tive, tenho e ainda terei as minhas crises nesse sentido. Se você teve, tem, está nesse momento vivenciando essa crise espiritual, não ache que você foi abandonado por Deus. Não acredite que você está perdido, que você pecou contra o Espírito Santo, nada disso. A crise, ela é algo que vez ou outra aparece sazonalmente. O que é sazonalmente? É de tempos em tempos, na vida do cristão. Então, nós estamos ao lado do grande Wesley, que passou por isso também. Passou por isso. A dúvida sincera produz a fé verdadeira. Esses dias, lendo as escrituras aqui, me deu um start. Tomé. A declaração de fé mais linda, mais ortodoxa, que além da declaração de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que aparece na Bíblia Sagrada, não saiu dos lábios de João, o discípulo amado.
Não saiu da lavra do evangelista grego Lucas, o médico, o mais letrado dos discípulos. Mas saiu da boca de um camarada que, quando falaram para ele, o mestre ressuscitou. Ele falou assim: eu só acredito vendo. Se eu não colocar o dedo lá, se eu não ver as mãos furadas, não colocar o dedo lá, no lado trespassado, eu não acredito. Jesus aparece ressuscitado e fala para esse cara, incrédulo, cara que é empirista, quer ver para crer. Jesus aparece e se dirige a ele e fala para ele assim: venha cá, coloque aqui o teu dedo, veja as mãos trespassadas, veja o lado perfurado. Não seja incrédulo, mas sim crente. Aí esse camarada, Tomé, fez a declaração mais linda, a meu ver, muito mais linda do que a de Simão Pedro. Meu Senhor e meu Deus. Então a convicção de que Jesus é Deus saiu dos lábios de um camarada que anteriormente havia duvidado. Portanto, a dúvida sincera leva às experiências de fé mais apoteóticas que se pode experimentar. A dúvida é princípio da crença. Duvido, procuro, estudo e pela graça creio. Amém? Então John Wesley estava vivenciando um momento como este. Ele foi para a Geórgia tendo como alvo ele mesmo. Ele foi para a Geórgia para evangelizar a si próprio. Ele foi para a Geórgia para vencer a crise que ele estava vivenciando. No caminho, e Deus tem sempre os meios dele para poder fazer com que os propósitos deles, aí eu volto sempre a Romanos 8. Irmãos, vocês têm que estudar a carta de Paulo aos Romanos. Vocês precisam estudar a carta de Paulo aos Romanos. Aqui quero fazer um merchan, aqui não ganho nada, a não ser ver você crescer em conhecimento. Adquira esse livro. Karl Barth, meu teólogo predileto. Eu amo esse cara. Karl Barth, Carta aos Romanos. Você precisa adquirir esse livro. Ele está numa promoção, se eu não me engano, na Família Cristã. Esse livro, você, somente você que é professor, precisa adquirir, ler. Né? A Carta aos Romanos influenciou Agostinho, influenciou a Lutero, influenciou também a Wesley, também influenciou Karl Barth. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os teus desígnios. Então, no caminho de Wesley, indo para a Geórgia, Deus, dentro de um projeto para transformar a vida de John, providenciou uma tempestade. Providenciou uma tempestade. E uma tempestade fortíssima. Uma tempestade imensa. Né? Uma tempestade extremamente assustadora. Este livro aqui, John Wesley, você só vai encontrar em sebo, Sua Vida e Obra, Matteo Lelièvre, faz para mim, a meu ver, uma das melhores narrativas desse momento da vida de John. Vale a pena você adquiri-lo. Uma tempestade assustadora, raios cortando os céus, ventos amedrontadores. E John Wesley, como tinha incerteza da salvação dele, como ele tinha medo de morrer, a austeridade dele, aqui nós começamos a descobrir o porquê que ele era tão austero, o porquê que ele era tão metódico. Essa austeridade dele, na realidade, era por conta que ele tinha medo de morrer e não ser salvo. E toda vez que ele se encontrava face a face com a morte, ele entrava em crise. E indo para a Geórgia, no caminho de John tinha uma tempestade. Tinha uma tempestade no caminho de John. Né? E essa tempestade foi colocada por Deus. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E John fica com muito medo. Né? Fica com muito medo. E ele faz uma declaração, segundo Reitz Reiter:
Ó, quão puro de coração deve ser aquele que tem como se regozijar-se em apresentar-se diante de Deus sem aviso prévio. Está dizendo assim, olha, ele admirava o coração de uma pessoa que estava preparada para morrer, que até mesmo se regozijava face a face da morte. Coisa que ele não fazia, ele tinha medo. E ali naquela tempestade, o medo tomou conta dele. E ele foi se esconder com medo de morrer, porque não tinha segurança da salvação. Mas ele lá do esconderijo dele, ele ouve sons de louvores. O Espírito Santo tocou tão forte no coração de Wesley, que havia trovões, havia ventos tempestuosos, mas ele conseguiu ouvir, em meio àquilo tudo, louvores. Ao falar de Deus aí, Deus começa a falar. Deus nos fala mesmo em meio às muitas vozes dos trovões. Deus nos fala mesmo em meio às muitas tempestades. E ele ouve esses sons de louvores. Ele estava a bordo do navio Simondes. E ali, a bordo desse navio Simondes, que ia rumo à Geórgia, também estava um grupo de cristãos de linhagem luterana, de origem luterana, chamado Morávios. Os Morávios. Vamos falar um pouquinho mais à frente a respeito dos Morávios. Então, enquanto John se escondia, os Morávios adoravam a Deus. Enquanto John estava temendo a morte, os Morávios louvavam a Deus porque estavam convictos que estavam preparados para a morte. Aqui faço uma pergunta. Você tem a segurança da salvação? Nesse tempo de pandemia, eu pergunto para você, como está o seu relacionamento com Cristo? E olha, meus irmãos e irmãs, nós estamos aí observando a situação da Covid-19 aqui em Votuporanga. Ontem eu recebi um vídeo do promotor responsável pela área geral aqui, e pode ser que nós não retomemos as atividades agora no dia 5. Porque nessa virada de tempo, o número de pessoas contaminadas tem aumentado, e a fé, ela não exclui a prudência. Pelo contrário, a fé deve ser inteligente, como eu tenho pregado e ensinado e procurar viver. Então pode ser que nós vamos esperar um pouco mais. Final da semana eu dou a resposta sobre isso, porque estou observando os fatos. Mas por que eu estou dizendo isso? John teve medo de morrer na tempestade porque ele não tinha segurança da salvação. Mas existem outros veículos que a morte usa. Um dos veículos, a placa de um dos veículos que a morte tem usado hoje, que já levou 50 mil pessoas, mais de 50 mil pessoas, a placa desse veículo que a morte tem usado chama-se Covid-19. Você tem a segurança da salvação? Se Deus te chamar hoje, por meio deste veículo ou qualquer outro, você tem segurança da salvação? Como está o seu relacionamento com Cristo? Você tem o testificar do Espírito ao teu Espírito que você é filho de Deus, filha de Deus? Está preparado para partir e estar com o Senhor eternamente? John, naquele momento, não estava e tinha medo. Ele tinha medo. Quando chega em terra, ele impactado por aquela atitude de fé, por aquela atitude de tranquilidade mesmo em face à morte. E aqui novamente aproveito para ensinar aquilo que Deus me ensinou. A maneira que nós nos comportamos frente às crises influenciam as pessoas, tanto positivamente como negativamente. Provérbios fala, se você te mostrares fraco no dia da angústia, pequena é a sua fé. Então a palavra está nos revelando que a angústia vem, o dia da angústia vem para todos, vem até para Jesus, mas que neste dia nós não podemos nos demonstrar fracos, porque senão estamos demonstrando uma pequena fé. E John Wesley ficou envergonhado da fé que ele tinha, e a fé dos Morávios impactou a John, e quando ele chega em terra, quando finalmente Simond, o navio ancora, eles descem já em território do Novo Mundo, que mais tarde vai se tornar os Estados Unidos da América, das 13 colônias. Ele se dirige
A Spangenberg. Spangenberg. Meu inglês não é tão bom não, mas acho que é isso aí. Spangenberg. Ok? Um dos líderes morávios. Um dos que estavam nessa adoração em meio à tempestade. Um dos que estava entoando hinos ao Senhor em meio à tempestade. Essa questão da tempestade, ela é interessante, né? A história do hino mais cantado no mundo, Amazing Grace, escrito por John Newton, ela também envolve a questão das tempestades. Uma das vertentes que explica o nascimento da música fala que ele compôs o hino com base no lamento dos negros, porque John Newton era capitão de navio negreiro, então os negros no porão do navio negreiro, durante uma tempestade muito grande, esses negros, eles gemiam. Eles faziam assim, de forma ritmada, gemidos. E aí nasce a letra. Mas John Newton, em meio àquela tempestade, foi impactado e acaba se convertendo. Às vezes Deus precisa mandar uma tempestade na sua vida para você se converter de verdade. Será que você não está já em meio a essa tempestade? Será que essa doença que você está enfrentando não é a tempestade que Deus enviou para que você tenha uma experiência salvífica com Ele? Será que essa crise no seu casamento não foi Deus que enviou para que você tenha uma experiência conversionista com Ele? A Covid-19, e aqui defendo, não foi Deus que enviou, mas que Deus permitiu, porque Ele já profetizou lá atrás, as Escrituras já falavam lá atrás, então Deus não está mandando praga nem da Covid-19, nem dos gafanhotos hoje. Tudo já está escrito e determinado dentro dos princípios que Deus estabeleceu. Mas uma pergunta que eu faço: será que a Covid-19, a praga dos gafanhotos, a poeira que vem por aí da África em direção às Américas, não seria tudo isso tempestades para que nós nos acheguemos mais a Deus? O ter que ficar em casa durante a pandemia, será que não é tempestade que Deus providenciou para você redescobrir sua esposa, a esposa redescobrir o marido, os pais redescobrirem os filhos redescobrirem os pais, a gente redescobriu o quanto é tão gostoso cultivar uma planta, fazer uma jardinagem, brincar com os animais? Tempestades. Deus usa de tempestades. E nesse momento, Spangenberg, que se comportou com fé, varonilmente, com certeza da salvação, quando ele desce já em território do Novo Mundo, em Geórgia, John Wesley vai ter com ele. Aqui eu aprendo com Wesley, e o que eu aprendo, assim como eu recebi do Senhor, eu também vos transmito. Toda vez que você vê, meu irmão, um homem e uma mulher de fé, alguém experimentado, provado, não só na demonstração da fé, mas também no conhecimento das Escrituras, seja humilde, reconheça isso. Toda vez que você vê alguém que tem algo que lhe falta, faça como John. Para John faltava a fé, e ele humildemente foi até Spangenberg. Eu faço isso. Eu procuro sempre andar com os melhores. Todas as vezes que eu vejo alguém que possui algo que eu não tenho, mas que eu desejo e preciso, seja na área da fé, do conhecimento, aqui na Imevo, tem um grupo aí de irmãs, irmãos que são intercessores, que nesse 1 ano e meio quase que eu estou aqui, já falei com eles, com alguns das minhas dores, minhas dificuldades, compartilho, peço oração, aprendo com eles. Não vou citar o nome dela não, mas quem sabe ela está assistindo. Deus usou um dia... e foi ainda este ano, uma irmã que veio conversar comigo e ela foi instrumento de Deus para que eu colocasse em ordem uma situação que tinha surgido com uma outra irmã aqui e que o diabo estava usando como isca de Satanás para me prender. Não tem nada ligado à moral não, graças a Deus nunca tive este problema, em nome do Senhor Jesus vou permanecer de pé. Mas Deus usou essa irmã. E ali se inverteu o processo. Ela foi minha conselheira, eu fui aquele que necessitava. E na frente dela ali eu tomei a decisão e me acertei com uma pessoa que tinha me ferido. O diabo estava
me aprisionando, conforme o estudo que nós estamos dando pelo Google Meet, a isca de Satanás. Então, eu admiro pessoas assim. Nós devemos aprender assim. Todas as vezes que você encontrar alguém que tem mais que você, conhecimento, sabedoria, comunhão com Deus, não se faça de rogado, não seja orgulhoso. Vá procurar essa pessoa e aprender e crescer com ela. Só não precisa abandonar os seus, né? Às vezes o que eu lamento é que tem algumas pessoas na comunidade que quando começa a ouvir outros pregadores, andar com outros pregadores, já começa a deixar a comunidade de lado. São pessoas desequilibradas e dá atenção somente para quem está lá fora. Mas quando o bicho pega, é aqui que você pede arrego. Amém? John Wesley, ele foi aprender com Spangenberg. Ele chegou lá, nesse líder morável, e foi confrontado por Spangenberg. Olha só as perguntas aqui, vou chamar ela aqui de Spang. Olha só a pergunta, ou as perguntas que o irmão Spang, humano morável, homem do coração inflamado, que nem as muitas águas da tempestade puderam calar, apagar o louvor dele. Olha só a pergunta de confronto que Spangenberg, o Spang, fez para John. Fátima, coloca um cafezinho aqui para mim, fazendo favor. Spangenberg, o bispo morável, vamos assim dizer, ele perguntou para John: tens o testemunho em ti mesmo? Esta pergunta vale para mim e vale para você também. Se coloca no lugar de John aí, eu também me coloco. Eu falo, põe mais café aí, tem muito pouco. Tens o testemunho em ti mesmo? E eu pergunto para você, o Espírito testifica ao teu Espírito que você é filho de Deus? Você tem dúvida se você nasceu de novo? Você tem medo do inferno? E aqui quero me lembrar de uma outra pessoa. Eu amo esses jovens daqui da minha igreja, cada um com o seu jeito, ainda estou conhecendo. Eu não tenho muito jeito para lidar com jovens, não. Já perceberam isso? Eu sou um paizão meio bravo, que às vezes dá umas cajadadas, mas amo. Quem ama, corrige. Às vezes a gente dá umas cajadadas, depois traz para cá e abraça. Mas eu tenho uma jovem que desde que eu cheguei aqui, acho que foi uma das primeiras que me procurou para fazer aconselhamento, abriu o coração e pela graça de Deus conseguimos trabalhar a situação. E volta e meia ela entra em contato comigo: pastor, eu estou com uma dúvida a respeito dessa passagem bíblica. Gente, você quer encher o coração do teu pastor de alegria, desse negão aqui? Me procura para tirar dúvidas bíblicas. Eu invisto tempo, dinheiro, joelho dobrado. Esse já é o meu terceiro óculos para adquirir conhecimento para dar para você. Então eu fico muito feliz quando as pessoas me procuram para tirar essas dúvidas. E essa jovem aí, ela, não vou dizer o nome dela, mas ela sabe. Se ela não estiver assistindo, os pais estão. Os pais estão, né? Vamos olhar a concordância aqui, às vezes falha, né? Ninguém tem um português perfeito. Às vezes falha. A gente se esforça, né? Os pais dela estão. E ela sempre me procura para tirar dúvidas. E essa semana, ela me procurou para tirar uma dúvida a respeito dessa questão do verdadeiro amor lança fora todo medo. E a resposta que eu dei para ela é parte do que eu estou passando aqui. Você tem medo da salvação? De perder a salvação? Você tem o testemunho do Espírito, testifica ao seu Espírito que você é filho de Deus? Então o verdadeiro amor lança fora todo medo. Medo do quê? Da condenação, do juízo. Porque aquele que está em Cristo é perfeito em amor. Porque ele tem o testemunho do Espírito. Romanos 8,16, o Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Foi a primeira pergunta que o Mano Spang fez para o Mano John. Depois ele arrematou: o Espírito de Deus testemunha com o teu Espírito que você é filho de Deus? Fica imaginando o Spangenberg, um alemão grandão. O John, nós já sabemos que era baixinho, 1,60 m, franzino. E o Spang olhando para ele assim, de cima para baixo, não no sentido de arrogância, mas por questão de estatura, perguntando para ele assim: tens o testemunho em ti mesmo?
O Espírito de Deus testemunha com o teu espírito que você é filho de Deus? E John Wesley, ali, encambrunhado, envergonhado, porque lá atrás, na hora da tempestade, foi se esconder e já era pastor, filho de pastor, neto de pastor, irmão de pastor. E Wesley, ele declara, ele confessa assim no diário dele: fiquei surpreendido e não soube responder. Você já ficou sem respostas diante de alguns confrontos? E aí Spangenberg nota que John Wesley não tem resposta. E aí faz uma pergunta que eu faço para você. Você conhece a Jesus Cristo? Olha só. Spangenberg massacrou John. Você tem o testemunho do Espírito em você mesmo, no seu coração? O Espírito de Deus testemunha com o teu espírito que você, John, é filho de Deus? E John Wesley ficou ali, encambrunhado, surpreendido, calado. E aí, Spangenberg diz: você conhece a Jesus Cristo? E eu pergunto para você nesta manhã: você conhece a Jesus? Você conhece a Jesus intimamente, de uma experiência com Ele? De uma experiência com Ele? Você conhece a Jesus a ponto de que você pode dizer, como o apóstolo Paulo, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que para você o viver é Cristo e o morrer é lucro? Você conhece a Jesus a ponto de dizer assim: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim? Nessa pergunta de Spangenberg para John, estavam todos esses questionamentos presentes. E Wesley, ele fala no diário dele, eu fiz uma pausa e diz: sei que Ele é o Salvador do mundo. Olha só. A resposta evasiva de John. Spangenberg estava perguntando para ele, apontando o dedo: você, John, você conhece a Jesus? Você tem o testemunho do Espírito? O Espírito testifica ao seu Espírito que você é filho de Deus? John sai pela tangente. Ele sai da mira da pergunta de Spangenberg. E olha só a resposta evasiva dele: eu sei que Ele é o Salvador do mundo. Eu sempre que eu dou estudos bíblicos, somente para pessoas que estão iniciando na fé, eu pergunto assim para a pessoa: quem é Jesus para você? Aí as respostas são múltiplas. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cordeiro, Ele é o Messias, Ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas raras vezes eu escuto a resposta que é a resposta crucial: Ele é o meu Senhor e Salvador. Porque Jesus é o Verbo, é o Cordeiro de Deus, Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, Ele é Deus. Mas ainda que Ele seja tudo isso, se você não tiver Ele como seu Senhor e Salvador, nenhum outro título, nenhum outro poder que Ele possua vai fazer diferença para você. Porque a primeira coisa que nós temos que ter em Jesus e ter Jesus como o principal em nossas vidas é confessá-lo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. John Wesley saiu pela tangente. John Wesley não falou que Jesus era o Salvador dele. Ele falou: sei que Ele é o Salvador do mundo. E olha só, a evasiva na resposta evasiva. Ele não falou assim: eu creio que Ele é o Salvador do mundo. Ele falou: eu sei. Ou seja, porque ele cria só de ouvir falar. Ou melhor, ele sabia de ouvir falar, não porque ele tinha experimentado. Spangenberg continua massacrando Wesley, confrontando Wesley, colocando Wesley na parede, fazendo Wesley repensar sobre a fé dele. Spangenberg responde: é verdade, mas sabe que Ele salvou a você? Sabe que Ele morreu por você?
E olha só a resposta de John Wesley. Eu quero crer que ele morreu para salvar-me. Eu quero crer, ou seja, ele não cria. Já era pastor, filho de pastor, neto de pastor, irmão de pastor, exercia um cargo de liderança, mas ele não cria. Eu quero crer que ele morreu para salvar-me. Spangenberg continua o confronto. Pergunta para ele: John, você conhece a você mesmo? Aí John responde, um pálido, sim. E mais tarde, no jornal, escrito dia 4 de março de 1738, ele registra isso, no diário também dele, ele fala: eu creio que aqueles sim que eu dei lá eram palavras vãs. Ou seja, Wesley não conhecia nem ele mesmo, nem a Deus. Está cheio de pastores e pastoras por aí assim. É por isso que nós devemos recuperar no metodismo, vamos falar isso lá na frente, a experiência do coração aquecido. A missão de John Wesley na Geórgia não deu certo. Os índios não se converteram como ele esperava. E aí, como ele não conseguiu alcançar os índios no Evangelho, havia ali alguns ingleses morando naquela colônia, ele se tornou pároco daqueles ingleses. E pelo meio do caminho surge um namoro, né? Ele começa a namorar uma pessoa, uma mulher que é daquela colônia ali. Começa um relacionamento, né, com aquela mulher. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Mas também John Wesley vai ter problema com os colonos. Não deu certo com os índios, também não deu certo com os colonos. Por que não deu certo? O rigorismo de Wesley criou problema. O que é rigorismo? Aquela mania que ele tinha metódica. Então tem pessoas que falam assim: eu sou metodista, eu gosto de tudo certinho, na hora certa. Esse culto não começa, pastor. Esse culto está começando atrasado, pastor. Olha aqui, pastor. Olha aqui, pastor. Eu tenho uma certa desconfiança com essas pessoas excessivamente rigoristas. Tudo que é excessivo é doentio. Tudo que é excessivo denuncia desequilíbrio. Já viu pessoas com mania de toque? Eu coloco essa xícara aqui. Se a dona Fátima tira e põe aqui, eu pego ela e coloco de volta aqui. Já viu aquelas pessoas que tudo é no lugar certinho e se alguém tirar, desequilíbrio. Desequilíbrio. Muitas vezes, por trás de um pretenso metodismo, existem desequilíbrios. Por trás do metodismo de John Wesley se escondia o medo de não ser salvo. E por medo de não ser salvo, ele queria ganhar os céus por meio das obras. Martinho Lutero passou por essa experiência também. Martinho Lutero, a partir de Romanos 1,17, que ele teve a experiência da justificação pela fé, o meu justo viverá pela fé. Até então Lutero era um homem que queria ganhar o céu pelas obras. A história da reforma diz que Lutero dormia as noites frias da Alemanha, do lado de fora, sobre uma placa de mármore, nu, para refrear a carne. Lutero queria agradar a Deus por meio de obras. É por isso que a justificação pela fé foi libertadora para ele. A descoberta pela palavra, que nós somos justificados pela fé e não por obras, libertou Lutero dele mesmo. Para Lutero, qualquer coisa era pecado. Tudo era pecado. Se Lutero, com perdão da expressão aqui, mas ele era ser humano, comesse lá, e ele era chegado numa cerveja, tomasse cerveja demais, ficasse com a barriga cheia de gases, escapasse lá uma flatulência. Vamos usar uma palavra bonita, educada aqui. Flatulência é um nome bonitinho, papum. Lutero entrava em crise. Eu pequei! E procurava o confessor dele, Staupitz, para confessar. Lutero vivia de confissões.
Um dia Stalpis falou para ele: Lutero, sai por aí e mata alguém, depois você vem confessar aqui para mim. Stalpis, o confessor de Lutero, já estava cheio com aquilo. Então, todas as vezes que nós vemos pessoas excessivamente rigorosas com elas mesmas, isso é indício de desequilíbrio. E geralmente a pessoa ela não é rigorosa somente com ela também é com os outros, o que torna pior. Às vezes se torna um ditador dentro de casa. Mania de limpeza, mania de organização. Por trás da palavra bonita metódica, eu sou uma pessoa metódica, pontualidade britânica. Cuidado, porque às vezes, por trás desse rigorismo seu, está uma tentativa de agradar a Deus, de ganhar aquilo que só pode ser nos concedido por graça, que é a salvação. John, ele era rigorista, e o rigorista não somente prejudica ele, mas prejudica os relacionamentos também, prejudica outras pessoas. Já vi casamento acabar por causa disso. Um dos cônjuges, extremamente rigorista. Já vi pais, homens, velhos, pedir perdão para os filhos, porque os criou embaixo de um rigorismo disfarçado de educação, que maltratou até a alma. O rigorismo de Wesley criou problema. O rigorista não prejudica só ele. Prejudica também os outros. Então os colonos ingleses, os índios não aguentaram. Os colonos ingleses não aguentaram. E John Wesley, que foi aclamado quando chegou lá, poucos meses depois, o pessoal estava querendo que ele sumisse, queria que ele fosse embora de lá. A popularidade dele desceu a zero. E começaram a fazer oposição a ele. Isso aqui, amado, está nesse livro. Esse livro, lamentavelmente, não foi lançado, mas você compra em sebos. Se você encontrar esse livro na internet em um sebo, compra. Vale a pena. É uma das melhores literaturas sobre o wesleyanismo, o metodismo, para quem ama e quer conhecer melhor a sua fé. Então, o excesso de rigor de Wesley fez com que as pessoas se levantassem em oposição a ele. Mas eu falei que ele começou a namorar, e surgiu lá um namoro com Sophia Hockley, sobrinha do líder, do chefe político ali daquela região onde Wesley estava. Parece-me que ela queria casar, mas Wesley tinha uma dificuldade com o casamento. Numa aula dessa eu vou falar sobre as crises de Wesley com a esposa dele. A mulher desconfiava tanto dele que abria até as cartas dele. Eu estou aqui colocando algumas coisas sobre a vida de Wesley para você entender que ele era humano tanto quanto eu e você. A mulher dele foi embora 3 vezes. Das 2 vezes ele foi atrás. Da terceira ele falou: não mandei ela aí, também não vou atrás. Passou o resto da vida sozinho. Mas ela não confiava nele. Ela abria as cartas dele. Ela fazia mexericos sobre a vida dele. Porque ele vivia em missões, ele vivia fora. Wesley não nasceu para o casamento. Existem pessoas que não nasceram para o casamento. Paulo foi um desses. Paulo fala que isso é dom de Deus. E aqui não estou falando de não nascer do casamento, porque existem pessoas que falam: eu não vou me casar, mas fica tendo relações sexuais fora. É o tico-tico no fubá. John Wesley não viveu assim, Paulo não viveu assim. O celibato, muita gente aí critica a Igreja Católica, fala: esses padres aí não casam o quê? Quando não é pedófilo, é homossexual, tem uma mulher escondida. Não fala besteira. Celibato é dom de Deus. Paulo foi celibatário. Wesley também foi celibatário, depois que o casamento dele não deu certo. Embora ele sempre foi contra o casamento, casou mais por pressão do irmão. Então, assim, o celibato é dom de Deus. Paulo fala: quem dera todos tivessem o mesmo dom que eu tenho. Então, existe padres, sim, que vivem o celibato. O problema é que o celibato na Igreja Católica Romana é imposto. E tudo aquilo que é imposto vai gerar transtornos, desequilíbrios, dubiedade, vida dupla. Mas quando a pessoa tem aquilo como dom de Deus, ela consegue. Eu conheço homens cristãos, protestantes, que são sozinhos. E resolveram viver sozinho. Não é assim sozinho, entre aspas. Tem um amante lá, volta e meia se encontra para dar uma, vamos dizer assim, esvaziada
na carne. É sozinho mesmo. O celibato é possível quando é concedido como graça de Deus. Mas quando é imposto, aí a gente vê escândalos como os que surgem por aí. Mas isso é assunto para outra aula sobre a vida conjugal de John Wesley. Mas aqui ele começa esse namoro com Sophia Hopkins, ele entra em crise. Ele entra em crise no namoro, não se decide pelo casamento, Sophia acaba se casando com outro membro ali da colônia. E sabe o que John Wesley faz? Em um determinado momento ele nega a ceia para o casal. E aí o tempo fecha, né? O camarada já não estava muito bem quisto. Os índios já não tinham dado certo. Os ingleses brancos também já estavam saturados com o rigorismo dele. Aí entra nesse namoro conturbado. Segundo a história, uma das razões é porque ele não deu a ceia, talvez meio enciumado, sei lá. O que John Wesley teve que fazer? Vazar. Vazar. Ele foi embora. Ele voltou para Londres, numa crise mais profunda ainda. Foi para a Geórgia em crise, voltou da Geórgia em crise. E olha só a declaração que ele fala. Fui até a América do Norte a fim de converter os índios. Mas quem me converterá a mim? Quem me livrará desse coração perverso e incrédulo? Ó, John aqui confessando aquilo que lá atrás ele não teve coragem de dizer para Spangenberg. Quem me livrará desse coração perverso e incrédulo? Tenho uma religião dos bons tempos. Posso falar nela enquanto estou longe do perigo. Enquanto não está longe da morte, John Wesley era autoritário na pregação. Quando se via em perigo, John Wesley, com perdão da expressão, se borrava de medo. Porém, logo que a morte está diante do meu rosto, minha alma se abate. Ele não tinha segurança do crente. Que segurança tenho em Jesus, com Ele gozo, paz, vida e luz. Você tem essa segurança? Se o carro da morte usando a placa Covid-19 aparecer no seu caminho e o próximo que tiver que embarcar nele for você, está preparado para encontrar com Cristo Jesus? Prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com o Senhor teu Deus. John Wesley continua dizendo, não posso exclamar, para mim a morte é lucro. Ele disse que ele não podia dizer como Paulo. Paulo que falava, para mim a morte é lucro. Para mim o viver é Cristo e a morte é lucro. John reconhece que ele não tinha capacidade de falar isso. E ele faz um brado, um pedido. Ó, quem me livrará deste medo da morte? É uma referência a Romanos 7:7, onde Paulo fala, miserável homem que sou, que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal acabo fazendo. Ó, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo lá fala corpo, Romanos 7:7. É uma alusão a uma prática não confirmada pelos historiadores em geral, mas que alguns dizem que nos dias de Paulo, ou anterior a Paulo, houve um povo pré-romano, talvez os etruscos, algo assim, que quando alguém cometia um homicídio, o corpo, o cadáver da pessoa assassinada era amarrada nas costas do assassino. E a pessoa tinha que andar com aquele cadáver preso às costas. E o que acontece com o cadáver? Geralmente, depois de 2 dias, 3 dias, eu já vi pessoas começarem a putrefar com um dia. Então começa a feder. Então a referência de Paulo é, ó, quem me livrará do corpo desta morte? Uma possível alusão a esta prática não confirmada por todos os historiadores, não é consenso. Aí Paulo, Romanos 7, logo diz assim, graça seja dada a Deus por meio de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo entende que somente Cristo Jesus pode livrá-lo do corpo dessa morte. Então John Wesley faz uma declaração e um pedido semelhante, uma pergunta semelhante. Ó, quem me livrará desse medo da morte? O que farei? Aonde escaparei para longe dela? Novamente, Mateus
Mateu Lelievre, página 61. É a fonte desta informação. Então John Wesley reconhece a situação dele. John Wesley, ele foi para a Geórgia, ele embarcou na Geórgia no dia 6 de fevereiro de 1736. Ele ficou na colônia por 2 anos. O trabalho foi um fracasso. Mas ainda gerou algum fruto, porque ali na Geórgia, ele começou um pequeno grupo. Ele estabeleceu na Geórgia algo semelhante ao Clube Santo. Ele estabeleceu ali na Geórgia, apesar de todos esses problemas, uma sociedade em que as pessoas se reuniam para orar, para ler a palavra, para confessar os pecados uns aos outros, semelhante ao Clube Santo. É por isso que, segundo os historiadores, Geórgia, apesar de toda essa situação que Wesley vivenciou, é o segundo surgimento do metodismo. Amém? Aqui eu encerro a aula de hoje e abro espaço aí para perguntas. Ok? Enquanto surgem as perguntas aí, se alguém tiver pergunta, eu peço que você coloque ela aí em relação à aula, ok? Se for a respeito de outro tema, você pode me mandar no Messenger ou no meu WhatsApp, quem for da comunidade. Mas agora aí são 10 horas e 14 minutos. Nós temos aí alguns minutos para perguntas. Vamos lá, meus irmãos e irmãs. A Neide respondeu ali: toque, transtorno obsessivo compulsivo, precisa de tratamento espiritual e de profissional. Sei o que é enfrentar essa doença. É isso mesmo. Nilza Viana, um abraço, irmã Nilza. A irmã Nilza, juntamente com a irmã Adir, foram minhas alunas de teologia em Campo Grande, na FATEL, e eu fui orientador dessas duas irmãs, irmã Adir e irmã Nilza Viana. Fizeram um excelente trabalho acadêmico, que focou, vamos dizer assim, o protagonismo da mulher, né, no pentecostalismo. Frida Wingren, que Deus continue abençoando você, irmã Adir, irmã Nilza. Agnaldo Lemos de Freitas, meu irmão Agnaldo, Mano Guina, lá de Campo Grande, do acampamento da Igreja Metodista. Aqui tem outro ex-aluno meu, Gesiel Silva. Bom dia, mestre. Eu fico assim um pouco, sei lá, quando esses meninos aí me chamam de mestre, né? Mas eles costumam me chamar assim, devido ao bom relacionamento que nós tivemos no Instituto de Teologia, tanto no Instituto da Assembleia de Deus, onde eu dava aula, como na FATEL. E olha, é interessante que as aulas viraram amizades, e eles passaram a frequentar a minha casa. Um abraço, Gesiel, que Deus seja contigo, né? Paulo Conrado também, Deus te abençoe, Paulo Conrado. Que a graça do Senhor seja sobre você. Fábio Mantelato entrou por aí também, ok? A Solange Coelho, mãe da amada Letícia Coelho, Deus te abençoe, Solange. Que a graça seja sobre você e sua vida. E deve ter outros aí também, né? Rogério Capucci, graças a Deus, o irmão está bem. Rogério Capucci esteve doente, que Deus te abençoe. Rogério enfrentou aí, venceu o Covid-19. Quero ir aí um dia, viu, Rogério? Pescar nesses rios aí que você fica mostrando as fotos, ok? A Daniele, pastora Daniele, essa também venceu o Covid. Aí, Lucas Santana, vai Corinthians, vamos nós, né? É bênção de Deus esse povo aí, né? Então, amados irmãos e irmãs, tem aí um espaço para perguntas. Se você tem alguma pergunta sobre a aula, é o momento de fazê-la, ok? Digita aí a sua pergunta. Estou no aguardo.
Não haverá perguntas? Eu estou sentindo falta da Sara. Cadê a irmã Sara? A irmã Sara não está aqui na sala. A irmã Sara, mãe do Tiago. Sara, cadê você? Ela participou da aula passada. Bom, amados, amadas, se não há pergunta, nós vamos caminhar aí para o encerramento da nossa Escola Dominical Online. E no próximo domingo, com a graça de Deus, nós vamos falar sobre o terceiro surgimento do metodismo, Londres. E aí nós vamos começar a entrar na questão da experiência do coração aquecido. Nós vamos começar a falar, né, sobre o quanto Deus usou John Wesley, as pregações ao ar livre, o que foi a experiência do coração aquecido de John Wesley. Foi o batismo com o Espírito Santo? Foi o revestimento com o Espírito? Foi a capacitação para a missão? Nós vamos falar isso na próxima aula. Né? E eu quero novamente aí dizer para você que você faça aí a síntese, né, da aula de hoje, do seu jeito, né? O que você entendeu, ok? O que você compreendeu, coloque aí. A irmã Nilza, excelente professora, aprendemos muito com suas aulas e temos saudades daquele tempo de excelência. Gratidão a Deus por sua vida. Deus te abençoe, Nilza Viana, Deus abençoe você e toda a família. Cadê? A Neide mandou alguma pergunta aqui, não estou encontrando a pergunta da Neide. A Neide, sim, aqui. Pastor, por que o berço do Evangelho, a Inglaterra, tornou-se ateu? Onde estão os pastores missionários? A primeira coisa que eu vi ao chegar lá foi: não fale de Deus. Olha aí, importante a contribuição da Neide. Obrigado, Neide. Neide, tem todo um contexto, mas uma das principais razões que levou, né, podemos dizer assim, a secularização da fé na Inglaterra, o chamado Velho Continente, de onde saíram os missionários para a América Latina e o mundo, né, embora boa parte dos que vieram para o Brasil vêm dos Estados Unidos, sul e norte, né? Mas uma das causas pelas quais a igreja cristã na Inglaterra praticamente assim morreu, tanto que hoje já chamam a Inglaterra de Europa, né? Chama a Europa de Europa pós-cristã. Uma das razões que levou ao secularismo é o chamado liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? Liberalismo teológico é uma linha teológica que, lamentavelmente, defende alguns pressupostos que acabam esvaziando a fé cristã da sua mística. Liberalismo teológico chega a negar a ressurreição de Cristo Jesus. Liberalismo teológico chega a negar que o Cristo nasceu de uma virgem. Liberalismo teológico chega a negar os milagres. Então, o liberalismo teológico, ele tem a Bíblia tão somente como uma literatura esvaziada do poder sobrenatural. A multiplicação dos pães, na realidade, não foi um milagre, mas sim, Jesus ali influenciou os homens e mulheres que ali estavam a compartilhar o que tem. Essa é uma das causas, não é a única. Eu falei de Calbart, que eu amo Calbart. Calbart, a princípio, ele foi um dos grandes expoentes do liberalismo teológico. O liberalismo teológico ele é antropocêntrico, ele é centrado na ideia de que o homem é bom e o homem não é bom. Existe uma coisa que em teologia chamamos de depravação total do ser humano. Calvinistas e nós, Wesley arminianos e também os arminianos, nós cremos nisso. O ser humano não é bom. Nós só não fazemos todo o mal que nós somos capazes porque Deus não deixa. Mas o ser humano, após a queda, se tornou mau. Eis o brado de Paulo, né? Miserável homem que sou, que o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal eu acabo fazendo. Então, Calbart, a princípio, um dos grandes expoentes do liberalismo teológico, ele reage posteriormente, a partir da Segunda Grande Guerra, quando ele vê a maldade que o ser humano é capaz. Então ele vai criar um ramo, o qual
do qual eu bebo muito, embora não abrace 100%, chamado neo-ortodoxia, o bartianismo. Então, Karl Barth, ele acaba reagindo ao liberalismo teológico, ele acaba resgatando princípios da fé cristã que o liberalismo nega. E, lamentavelmente, o liberalismo, ele espalhou-se como praga no velho continente, na Europa, e matou igrejas. Igrejas onde John Wesley pregou viraram bibliotecas e algumas viraram até boates. O liberalismo teológico, quando ele surge, onde ele surge, ele mata a fé cristã. Então foi isso que aconteceu com o velho continente. Mas a fé cristã, ela veio para as Américas, América Latina sobretudo, Ásia e África. E hoje, América Latina, Ásia e África têm mandado missionários para a Inglaterra, inclusive brasileiros, metodistas, que estão na Inglaterra, pregando a fé novamente, e a fé novamente está voltando a crescer na Europa. Mas lá acontece exatamente isso que você disse. Secularismo. O pessoal não gosta de ouvir falar de Deus lá. E a rejeição não é ao sagrado, ao espiritual. A rejeição é ao cristianismo. Porque o Islã tem crescido na Europa. O islamismo tem crescido na Europa. Então tomemos cuidado com o liberalismo teológico. Existem coisas interessantes no liberalismo teológico? Existem. Mas devemos tomar cuidado. O que nega as escrituras mata a fé. Coloca o homem no centro. E Deus como uma ideia. Ok? Espero ter respondido essa pergunta da Neide. Há alguma outra pergunta? A Neide fez a pergunta, respondi. Né? A Sandra Moreno tem duas perguntas. Pergunta, irmã Sandra. Ah, não, ela está fazendo menção a da Neide e da Simone. Simone Santos Souza, como saber se estou no propósito que Deus tem para a minha vida? Irmã, orar, orar, orar. Deus, ele vai nos direcionando. Né? Deus vai nos direcionando. E assim, eu vou falar a partir da minha experiência no ministério pastoral. Eu me encontrei sendo pastor mesmo antes de ser pastor. Eu cuidava de pessoas, eu amava cuidar de pessoas, eu ensinava, eu visitava, e as pessoas me chamavam de pastor sem eu ser pastor. Então assim, o título vem depois. Se você se sente chamado a ser missionária, você vai se encontrar fazendo missões. Se o seu chamado é ser intercessora, você vai se encontrar intercedendo pelas pessoas. Se o seu chamado é ensino, você vai se encontrar ensinando e o coração queimando naquilo que você faz. Não é um fardo, não é uma imposição. É algo que nós sentimos prazer em fazer. E não conseguimos nos realizar em outra coisa que não aquilo que Deus nos chamou. Mas Deus, ele vai confirmando os nossos chamados. Ele vai sinalizando, ele vai confirmando. Deus não é Deus de confusão. Da minha experiência, como eu disse, e aí louvo a Deus pelo Gétro Camargo saudoso, que foi meu mentor, influenciou muito a minha mente teológica e a minha pastoral. Também o pastor Márcio Bandeira, que foi meu pastor na época na Cabeceira Alegre, em Dourados, comunidade da qual o Paulo Conrado, que eu citei aqui, faz parte. Paulo se lembra quando eu cheguei lá. Então, o Márcio Bandeira teve uma época que precisou de evangelistas. E juntamente com a clã, eu não estava na reunião, porque eu trabalhava à noite. Eu fui um dos indicados pela igreja para ser evangelista. É a igreja que reconhece o chamado. Não é a pessoa se levantar e falar, eu tenho um chamado. Deus vai usando e a igreja reconhece, porque pelos frutos o conhecereis. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Márcio Bandeira, porque ele, juntamente, com base no reconhecimento da igreja, me consagrou evangelista e eu não tinha nem sequer curso. Nada, um evangelista lavrado a facão. Eu só gostava de gente, de ensinar, de pregar, visitar, fazer esse discipulado pessoal. E aí chegou um determinado momento que as pessoas começaram a me procurar para aconselhamento, para oração. Aconselhamento que é atividade pastoral. Eu lembro que eu falei com o Márcio, falei, pastor, tem alguns irmãos e irmãs aí que têm me procurado para aconselhamento. Aí ele falou assim, Zé, deixa Deus te usar, aconselha. Aconselha. Aquilo que você não soubesse, você manda me procurar. E foi acontecendo. Né?
Então, como é que você vai saber o chamado de Deus para a sua vida? Seu coração vai queimar. E você vai se encontrar fazendo isso. Não é que a pessoa se prepara primeiro para fazer depois. A pessoa, ela se encontra fazendo. Ok? E os frutos aparecem. E a comunidade reconhece. A Neide contribuindo aí, só tem 2 igrejas, uma brasileira, mas tem que seguir as regras do governo. É verdade, na Europa, o dízimo da grande maioria dos membros já vem descontado em folha, são igrejas estatais. Ok? Claudenice, minha luta é contra a carne, é uma luta constante. Me pergunto sempre que amor é este que Deus tem por nós. Fé é um dos princípios perdidos. Fé é um dos princípios pedidos em minha oração, é isso mesmo. Nós precisamos lutar sempre contra a carne. Essa luta não é só sua, Claudenice, é de todo aquele que nasceu de novo. E aqui vou dizer, com base no que a Claudenice disse, só luta contra a carne quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não entende isso como luta. Quem não nasceu de novo não pensa 2 vezes entre pecar ou não. Quem não nasceu de novo não vive essa tensão entre carne e espírito. Quem não nasceu de novo não se preocupa se desagradou Deus ou não. Essa preocupação só existe no coração e na mente de quem nasceu de novo. Amém? Alguma pergunta mais? Nenhuma outra? Ok. Então eu quero orar encerrando. Quero orar encerrando nesse momento. E quero dizer aqui especial para Imevo. Essa semana nós estamos acompanhando aí a questão da evolução da Covid-19, né, aqui em Votuporanga. E está circulando, inclusive, lá no grupo da Imevo, né, o irmão Jedson compartilhou, a irmã Sebastiana compartilhou um vídeo do promotor falando a respeito dos perigos das aglomerações por esses dias. Como eu mandei no final daquele comunicado passado, onde eu falei sobre a abertura do templo no próximo dia 5, lá no final eu disse que essa decisão da CLAM poderia mudar dependendo da ação das autoridades. Ok? Então essa semana nós estamos acompanhando e tudo indica que não retomaremos as atividades no próximo domingo. Porque a fala do promotor de justiça responsável geral aqui é assustadora. E nós devemos ter cuidado. Fé inteligente, fé responsável. Se não reabrirmos o templo como ansiamos, queremos, mas devemos ser prudentes, simplicidade da pomba e prudência da serpente, continuamos com as nossas atividades online. E no dia 5, próximo domingo, Santa Ceia online, Santa Ceia no seu lar. Ok? Então, meu irmão, minha irmã, você que é da Imevo, continue orando, continue buscando a presença de Deus. Um domingo abençoado a todos vocês. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por tua misericórdia, por tua fidelidade. E pedimos a ti, ó Pai, que o Senhor continue nos abençoando, o Senhor continue nos dando entendimento, o Senhor nos conceda um almoço abençoado em família, Pai. Que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre nós hoje, que teu Espírito nos conduza a toda a verdade, para a nossa edificação e para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Logo mais, às 19h30, nós teremos o nosso culto. O culto nosso agora está sendo transmitido através do YouTube. Eu peço para você, vai lá no YouTube, curta o canal da Igreja Metodista em Votuporanga. Nosso culto está sendo transmitido por lá. Todavia, colocarei o link aqui na página da Imevo e também no meu perfil pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um bom dia na presença de Deus e façam a síntese da aula. Em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, que excede toda a compreensão humana, que a graça que Cristo Jesus veio do alto nos trazer, que a doce consolação e a presença do Espírito Santo de Deus desça sobre os filhos e filhas de Deus reunidos aqui, espalhados por Votuporanga, espalhados pelo Brasil e mundo afora, desça e permaneça, agora e para todo sempre. Aqueles que creem, digitem amém, amém e amém. Sigamos em paz. E o Deus da paz segue conosco. Com amor e fé, a quem ensinou o Mano Zé. Até. Bom café.
Deus seja louvado. Povo abençoado de Deus. Esse povo é maravilhoso. Eu amo demais essa igreja. Povo cheio da presença de Deus. Que o Senhor Deus continue abençoando vocês aí abundantemente. Que a bênção do Altíssimo se derrame em profusão sobre você. Ilza Pugliese, somos povo, coração aquecido. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos nomeou para dar frutos que permaneçam, para amarmos uns aos outros, ensinando os seus caminhos e tudo quanto Jesus nos ordenou. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos nomeou para dar frutos que permaneçam, para amarmos uns aos outros, ensinando os seus caminhos e tudo quanto Jesus nos ordenou. Somos povo do coração aquecido, lavado e remido no sangue de Jesus. Como santo, propriedade exclusiva, nação santa, raça eleita, a serviço do Senhor. O Senhor nos nomeou para dar frutos que permaneçam, para amarmos uns aos outros, ensinando os seus caminhos e tudo quanto Jesus nos ordenou. Nos ordenou. Coração aquecido, lavado e remido, sangue de Jesus. Como santo, propriedade exclusiva, nação santa, raça eleita, a serviço do Senhor. Somos povo do coração aquecido, lavado e remido no sangue de Jesus. Como santo, propriedade exclusiva, nação santa, raça eleita, a serviço do Senhor. Nossa missão é fazer a vontade do Senhor, levar o reino de Deus a todas as nações. Somos povo do coração aquecido, lavado e remido no sangue de Jesus. Como santo, propriedade exclusiva, nação santa, raça eleita, nação santa, raça eleita, nação santa, raça eleita, nação santa, raça eleita. Povo do coração aquecido, povo metodista, que Deus abençoe vocês.
Sigam na paz e o Deus da paz. E agora seja sim, conosco. nós iremos conferir um louvor abençoador, um louvor tremendo.